O assunto de hoje aqui são circuitos combinatórios que fazem transformações muito simples de informação, mas que são as peças básicas para a construção de transformações maiores. Como nós já vimos, esses computadores trabalham com bits. Então a primeira coisa que nós vamos ver aqui é como interpretar bits. Porque na verdade, se você tem lá um tanto de zeros e uns, o que quer dizer aquilo? Ninguém sabe. Sempre depende de uma convenção que é necessário adotar para a sua interpretação. Tá bom? A interpretação de um tantão de bits é chamada de um código. Você tem um código que determina uma interpretação. Você adota aquele código ou não. Tá bom? Você pode criar o código que você quiser. E isso, a gente faz isso com frequência. Você, vou representar isso desse jeito, isso aqui vai significar aquilo, aquele outro vai significar aquele outro, tá bom? Mas se você quer mandar um e-mail para alguém, gente, esse e-mail, se você diz assim, a letra A é esse tanto de essa conformação de bits aqui, a letra C é aquela outra. O outro lado tem que estar ciente disso daí. Tá bom? Senão ele não vai conseguir ler, porque ele só vai receber um tantão de bits. O que está escrito ali naqueles bits? Tá bom? Quais são as letras que correspondem àqueles bits? Então, você adotar códigos que tenham uma aceitação mais ampla é muito importante. E é importante para vocês também terem ouvido falar de alguns dos códigos mais importantes que nós vamos ver aqui hoje. Outro grande motivo que tem para você adotar um código é que você tem um circuito que faz operações aritméticas com uma certa representação de números e ele faz as contas corretamente para aquela representação. Se você mudar de representação, ele não funciona mais. Entendeu? Ele vai te dar um resultado completamente louco. Então, portanto, se você fugir desse código de aceitação ampla, pode ser uma atitude suicida. Então, vamos começar falando aqui, gente, do código. Eu aproveito para dar algumas pinçadas de história da computação aqui. Tá? Esse computador que está aqui, gente, é um PDP-11. Foi lançado na década de 70, no início da década de 70, e foi um computador que marcou a história. Marcou a história principalmente porque foi nele que foi desenvolvido o sistema operacional Unix, que é a base de praticamente todos os sistemas operacionais modernos. Tá bom? O Linux é o próprio Unix reescrito. Tá bom? O Windows e os sistemas da Apple também são todos baseados no Unix. Tá bom? O Android tem uma boa parte dele que é o Linux, que portanto é o Unix. Tá bom? Então é um sistema da mais alta importância e que mudou muito a forma como se faz computação. Em 72 já existia, a computação já existia há algum tempo e o Unix foi o resultado de uma maturação. Ele era muito mais simples que os outros sistemas que existiam na época, mas ele concentrava aquilo que tinha de essencial. Esses dois aqui são o Heath e o Thompson. Eles são dois dos criadores deles aqui, trabalhando na Bell Labs, que foi onde surgiu o Unix. Bom, mas eu estou falando isso tudo aqui porque eles estão usando aqui, gente, um teletipo. Certo? Esse aqui era o terminal, antigamente. O que é isso aqui, gente? É uma máquina de escrever, que é ou comandado pelo computador ou pelo operador com teclado, operando o teclado. E ela já mostra aqui uma clara necessidade de comunicação entre homem e máquina, porque a gente só sabe ler e escrever. Gente, é o único jeito de a gente comunicar. Bom, então a gente precisa da representação de caracteres legíveis para nós. Cada máquina, antigamente, usava a sua representação para A, B e C, como aquele exemplo que eu dei aqui. Mas o pessoal concluiu que você tinha um fabricante de um teletipo, outro fabricante de um computador, mais um terceiro fabricante disso, outro daquilo. Cada um tinha a sua convenção para a representação de letras e outros símbolos, de tal forma que um não operava junto com o outro. Certo? Você tinha que comprar um conjunto todo de um fabricante. Então, o pessoal descobriu que havia necessidade de um código de aceitação mais ampla, certo? E em 1963 surgiu o ASCII. Certo? ASCII quer dizer American Standard Code for Information Interchange, ou coisa parecida. Ele era um código de 7 bits, que era para comandar teletipos e receber informações de teletipos. Então, vamos começar aqui de baixo. Então, você tinha letras minúsculas, aqui só estão algumas, tá? Você tinha as letras maiúsculas, os algarismos, alguns caracteres especiais, como parênteses, mais, asterisco, barra, coisa parecida, tá bom? Um código para o espaço, a gente precisa de código para o espaço em branco, e ainda alguns códigos especiais para comandar o teletipo. Eles não eram impressos, mas eles faziam trocar de linha, trocar de página e coisas desse tipo.
certo fim de transmissão, eram códigos para isso. Com 7 bits, a gente consegue representar 128 coisas distintas. 128 era o suficiente para isso que eu mostrei aqui, tá bom? Mas não tinha provisão para acentos, cedilhas e outras coisas que o português, o francês utilizam e várias outras linguagens europeias também. Então, foi proposto em seguida o ASCII estendido, que tinha 8 bits, certo? E com isso ele conseguia representar esses caracteres especiais da nossa língua. Mas aí o mundo cresceu, tá bom? Ou seja, não é só a Europa que conta. Então, hoje em dia, o código que prevalece aí na internet é o Unicode, certo? Que é um código que pode chegar, ele é um código de tamanho variável, ele pode ser de 1 byte só, de 8 bits, ou de 2 bytes, ou de 3 bytes. 2 elevado a 24 é suficiente para representar todos os caracteres de todas as línguas conhecidas, vivas e mortas. Tá bom? Então tem tudo caractere de chinês, japonês, sânscrito, árabe, hebraico e o que vocês quiserem. Tá? Coreano, qualquer um tem. Outra coisa importante de observar aqui, que ele é de tamanho variável, né? Mas quando ele é de 1 byte só, de 8 bits, o bit mais à esquerda desses 8 bits, ele é sempre 0. E os 7 outros coincidem com o código ASCII. Por que foi feito assim, gente? Foi para preservar os programas que já existiam na época, que eram baseados em ASCII. Então, eles eram baseados em ASCII, continuavam sendo compatíveis com o Unicode, desde que fossem usados só aqueles caracteres ali. Tá bom? Ou seja, todos os programas americanos, que não precisavam daquela confusão toda, eles continuavam funcionando. A gente pode representar números. Bom, nós vimos que a gente pode representar o algarismo 1 por esse código, o 2 por esse código, o 3 por esse código aqui. Isso aqui é muito bom para você bater 1, 2, 3 no teclado e isso ser transmitido para o computador, né, que você bate um de cada vez, ou para você ler, tá certo? O computador está com um número lá, você quer ver como uma sequência desses caracteres, tá bom? Que são esses algarismos, tá bom? 1, 2 e 3. Mas isso aqui não é bom para fazer conta, não. Sabe, isso aqui é ruim para fazer conta. Nós vamos ver hoje mesmo aqui como é que se fazem contas com computadores, algumas contas. Então você tem codificações que são mais adequadas para operações aritméticas. Bom, a principal dela, que nós vamos ver bastante hoje, é a de representação de números como números binários sem sinal. Essa mesma notação posicional que a gente usa aí no nosso dia a dia, só que a nossa base é 10, usa-se com base 2. Então isso aqui, ó, tá bom? Isso aqui multiplica 2 elevado a 0. Esse multiplica 2 elevado a 1. Esse 2 elevado a 3. 2 elevado a 2, 3, 4, 5. Por aí vai. Então esse número aqui é a representação em binário de 123, que está gastando aqui só 7 bits. Do outro jeito aqui, eram 24 bits. E além disso, isso daqui tem a grande vantagem de usar a notação posicional, que nós vamos ver hoje mesmo aqui qual que é essa enorme vantagem. Como é que você converte um número decimal para binário? Bom, você faz uma tabela assim de potências de 2, tá bom? Aqui é n 2 elevado a n, tá bom? Então isso aqui é 2 elevado a 0, que dá 1, isso aqui é 2 elevado a 5, que é 32, isso aqui é 2 elevado a 10, que é 1024. Então você quer converter 123 para binário. Como é que você faz? Você procura, você tem que escrever isso aqui com uma soma de potência de 2. Então como que vai ser isso? Você procura aqui nas suas potências a maior que não exceda o número que você quer converter. No caso aqui é 64, porque 128 excede 123. Então, eu quero escrever 123, vai ser 64 mais 59, tá bom? Eu faço 123 menos 64, dá 59. Bom, então eu tinha o problema de converter 123, eu já tenho uma potência de 2 aqui, e tenho o problema agora de converter 59, um problema menor. Como é que eu faço com o 59? Eu procuro aqui a potência de 2 que não excede 59, que é 32. E escrevo 59 como 32 mais 27. 27 eu escrevo como 16 mais 11. O 11 como 8 mais 3. O 3 como 2 mais 1. O 1 como 1 mesmo. E acaba aqui. Bom, então 123 é igual a soma desses números que estão aqui. São só potências de 2. E, portanto, a gente consegue escrever em binário com facilidade. Para que você usa isso? Por exemplo, binário sem sinal. Por exemplo, para o RGB, como eu já mencionei aqui na nossa primeira aula. Você pega cada grupo de 8 bits e você vai ter 256 níveis
de intensidade para a cor verde, mais 256 para a componente azul, mais 256 para a componente vermelho. Então, com isso, você consegue representar qualquer cor aqui com esse código chamado RGB. A gente precisa, intensidade de cor é só positiva, tá? Não tem intensidade negativa, mas a gente precisa de números negativos. Como é que nós representamos o número negativo? A gente põe menos antes do número, tá? Põe um tracinho ali antes do número, faz aqui é menos 407. Mas computador só tem bits, a gente não tem sinal de menos. Então você tem que dar um jeito de representar números negativos usando só bits. Então uma primeira ideia é você usar um bit, você pega o bit mais à esquerda e diz que ele é um bit de sinal. Se ele for 0, o número é positivo, se ele for 1, o número é negativo. Então quando você tem 8 bits, se você interpretasse como binário sem sinal, você conseguiria representar os números de 0 até 2 elevado a 8 menos 1, que é 255. São 2 elevado a 8 combinações. Como tem o 0, se diminui 1. Quando você pega um bit por sinal, você só tem mais 7 bits para representar o valor absoluto do número. 7 bits você vai representar de menos 127 a mais 127. 127 você representa de 0 até 127. Com esse sinal, com os 8 bits, você representa de menos 127 a mais 127. Outra coisa que você pode fazer para representar números negativos é essa daqui. Isso daqui, ó, é a interpretação dessas configurações de bits aqui, se eles fossem interpretados como binários sem sinal. Tá bom? Isso aqui dá 0, esse daqui é 3, esse daqui é 7. Mas como a gente adota a convenção que a gente quiser, você pode dizer que 000 é a representação de menos 3. Você faz um deslocamento, você joga 3 para baixo. Então, esse daqui valeria 0, né? Mas por convenção ele vale menos 3. Esse daqui valeria 3. Por convenção, ele vai 3 menos 3, que vale 0. Tá bom? Esse daqui valeria 5. Por convenção, eu baixo 3, desloco 3 para baixo. Tá bom? Então ele fica valendo 2. Ou seja, a gente pegou, no caso aqui, a gente tinha 3 bits. Bom, a gente seria capaz de representar em termos de 0 a 7. Eu passo a representar em termos de menos 3 a 4. Bom, ou seja, mantém as mesmas 8 coisas diferentes que a gente era capaz de representar, só que agora com uma interpretação diferente dos mesmos bits. Tem que mencionar aqui, gente, que os computadores todos usam uma notação chamada complemento de 2, que é para representar números negativos. Ela é um pouco mais complicada. Aqui, ó, o complemento de 2 com 3 bits, o valor representado é dado por essa fórmula aqui. Menos 4B2 mais 2B1 mais B0. Se a gente esquecer desse menos 4B2, isso daqui é um número de 2 bits, tá bom? Como binário sem sinal. Não precisa pegar só o B1 e o B0. Quando o B2 vale 0, o que significa? Isso aqui vale 0 também. Então, o valor representado é exatamente o valor desses dois aqui, tomados como binário sem sinal. Bom, isso aqui seria 3, tá bom? É 3, mesmo porque aqui é 0. Quando ele passa para 1, tá bom? Aí você vai ter menos 4 vezes 1, dá menos 4. Você dá um empurrão para baixo de menos 4. Então, isso aqui, que seria 0, passa a ser menos 4. Esse aqui, que seria 1, passa a ser menos 3. Esse que seria 2, menos 2. Esse aqui, que seria 3, menos 1. Bom, vocês podem e devem estar se perguntando para que essa complicação, sendo que os outros são muito mais intuitivos, muito mais fáceis da gente compreender. É um problema econômico aqui, certo? Para você subtrair um número de outro, certo? Você acha o negativo dele e soma. Você pega o mesmo circuito de soma, primeiro você acha o negativo, depois soma. E o complemento de 2 é muito eficiente para você achar o negativo de um valor. Você inverte os bits, que é uma operação muito fácil, que nós vamos ver aqui hoje, tá bom? E soma 1. Invertendo os bits e somando 1, você já tem a representação do negativo daquele número. Por exemplo, aqui, ó. 0, 1, 0 é 2 na base 10. Eu pego 0, 1, 0 e inverto os bits, tá bom? O 0 vira 1, o 1 vira 0, o 0 vira 1. Soma 1, tá bom? Isso aqui é 5 na base 10. Somando 1, é 6 na base 10, tá bom? Então dá 1, 1, 0. 1, 1, 0 é a representação de menos 2. Então, graças a isso daí, que todos os computadores do mundo, gente, representam números negativos por complemento de 2. Porque você tem uma enorme economia. Você usa o mesmo circuito para somar e para subtrair, só que você tem essa primeira etapa. Se você quiser subtrair, você tem essa etapa de complementação e de somar 1 aqui. A outra coisa é ponto flutuante.
O ponto flutuante é a notação científica em binário. Como é que a gente representa o número de Avogadro? 6,02 vezes 10 a 23. Você, se fosse escrever esse número assim, você teria um número enorme, né, com 23 zeros para cá e para lá. Você gastaria 23 algarismos para escrever isso daí. Mas, na verdade, você gastou o 6, o 0, o 2, a base 10 é implícita, mais o 2 e o 3. Gastaram 5 algarismos para representar esse número enorme. Então a ideia é exatamente isso. Você ter um expoente, uma mantissa, que é o 6,02, e com isso você economiza muitos bits. Então aqui você tem um padrão mundial, que é esse I3E754, que tem diversos tamanhos, tá bom? Com 32 bits, ele tem 1 bit de sinal, 8 de expoente e 23 de mantissa ou significando. Com 64 bits, ele tem 1 de sinal, 11 de expoentes e 52 de mantissa. Então, você repara, o número inteiro ele tem 1 bit de sinal, então ele emprega mais ou menos aquela ideia do sinal em magnitude. Agora, o expoente, que a gente quer representar também valores absolutos muito pequenos, então a gente quer potências negativas, e são potências de 2. Então, a gente representa expoentes negativos por deslocamento. Então, assim, para 32 bits, você pega 1 bit de sinal, isso aqui para expoente. Tá? 8 para expoente, e o resto é a mantissa. E tem essa noção de normalização. Vamos, por exemplo, esses 3 números aqui são equivalentes. Tá? Só vocês reparar aqui, tá bom? Eu arredo a vírgula para lá ou para lá. Aqui eu arredei 2 para cá, diminui 2 no expoente. Aqui eu arredei 2 para lá e aumentei, arredei 3 para cá e aumentei 3 no expoente. Tá bom? Então a gente está o mesmo número, nós estamos acostumados com esse daqui. Então esse aqui é dito normalizado porque ela tem um único algarismo diferente de 0 antes da vírgula. Em binário, gente, qual que é o único algarismo diferente de 0? É 1. Então você nem precisa gastar bit com isso daí. Você tem implícito essa parte mais significativa. Então, aqui vocês veem como é que é essa interpretação. Bom, vamos falar primeiro do que é o número fracionário em binário. Tá bom? Como é que é o número fracionário em decimal, gente? A primeira casa depois da vírgula é 10 a menos 1. A segunda, 10 a menos 2. A terceira, 10 a menos 3. E por aí vai. Em binário é o quê? A primeira é 2 a menos 1. A segunda, 2 a menos 2. A terceira, 2 a menos 3. Por aí vai. Então, esse número aqui, ó, esse que está aqui, supondo que ele é todo fracionário, que a vírgula está aqui, ó, nesse lugar aqui, isso aqui vai ser 0,5, né? 2 a menos 1, dividido por 2, mais 0,125, que é dividido por 1 sobre 8, mais isso aqui e por aí vai, tá bom? Isso aqui, tá? Isso aqui, então, soma 0,65625, que você soma 1, porque tem um 1 implícito aqui à esquerda dessa vírgula que está aqui. Isso aqui a gente representa, agora o expoente. Bom, o expoente que está codificado aqui em binários, tomado como binário sem sinal, está codificado em 159. Mas como nós estamos adotando o padrão I3E, ele adota a convenção de representar expoentes negativos por deslocamento, o deslocamento é 127. Tá bom? Então isso aqui seria 159, você diminui 127 e dá 32. E esse zero aqui quer dizer que esse número é positivo. Então, isso aqui é 2 elevado a 32 vezes 1,6525, que dá esse número aqui. Bom, isso aqui é só notação científica. Como que se aproveita os bits, certo? Os mesmos bits, para representar números de valor absoluto muito grande ou muito pequeno. Uma coisa que vocês precisam saber também é que tem algumas configurações que são especiais, que estão dentro desse padrão I3E754 aqui. Tá bom? Se você tiver expoentes com todos os bits iguais a 1 ou todos os bits iguais a 0, você tem, por exemplo, 0 representado por expoente e mantissa iguais a 0. E você tem ainda esse nota number mais infinito e menos infinito. Bom, isso aqui é útil para você representar assim, divisão por 0. Você tem um circuito que ele faz contas, faz divisões, por exemplo. Alguém manda ele dividir um número por 0, o que ele dá como resultado aquilo ali? Então, o padrão diz que ele tem que devolver nota number. Tá? Daí, isso é uma configuração de bits que é aceita por todo mundo como uma convenção para não ser um número. Tem outras convenções para mais infinito, para menos infinito. As regras são assim: se você somar mais infinito mais 5, dá mais infinito. Tá bom? Mais infinito comparado com 2023, mais infinito é maior. E por aí vai.